O ano é 520 antes de Cristo. Há 66 anos, a trágica transferência para a Babilônia sob o braço forte de Nabucodonosor havia se processado em Judá. Dois profetas que atuaram por um curto tempo juntos, Ageu e Zacarias, recordam o tempo do cativeiro babilônico e agora falam da chamada do Senhor ao verdadeiro arrependimento que traria consigo a boa consequência da restauração de Jerusalém e do templo do Senhor, que era o centro do culto ou da vida litúrgica de Israel. Ageu sai de cena, Zacarias então é chamado pelo Senhor a reafirmar que o Senhor não se esqueceu do seu povo no passado, quando permitiu a invasão de Nabucodonosor. Mas Deus graciosamente quis confrontar o seu povo que, sob o domínio do pecado, se afastara do Senhor. A graça de Deus no ministério de Zacarias, irmãos. Quando olho para o versículo 1, e é dito que a esse povo que se rebelou contra o Senhor e foi castigado e foi punido, veio a palavra do Senhor por meio de Zacarias, eu me alegro, porque Deus, ao conceder a sua palavra a alguém, diz sempre a essa pessoa da importância dela, aos olhos do Senhor. Irmãos, enquanto há profetas, isto é, mensageiros fiéis ao Senhor, falando, ministrando, nós podemos estar certos de que este é mais um motivo para nos alegrarmos. Porque quando Deus decide não falar coisa alguma ao seu povo, isso significa que Deus está grandemente irado com o seu povo. A graça de Deus, irmãos, no livro de Zacarias, por exemplo, no verso 14 do capítulo 1, quando é dito: este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Graça de Deus, o Senhor que conhece toda a história do seu povo e conhece antecipadamente aquilo que nós não conhecemos, estava tratando o seu povo, irmãos, zelando por seu povo. Um povo desolado, agora vê o levante de mais um profeta da parte do Senhor, Zacarias, dizendo: lembrem-se que Ageu os convocou à construção do templo enquanto vocês restauram Jerusalém, ou melhor, a reconstrução do templo. Pois agora eu, Zacarias, da parte de Deus, digo, é hora de vocês executarem esta restauração do templo. Acontece, irmãos, que muitos daqueles que foram levados cativos à Babilônia morreram na Babilônia, ou estavam lá, ou os seus filhos. Então, para aqueles que ouviam Zacarias, a sua palavra ainda era eivada de temor, porque nem todos tinham sido trazidos de volta do cativeiro babilônico, nem todos estavam em Jerusalém, nem todos estavam ali. Era preciso agora demonstrar confiança no Senhor, reconhecendo que estava chegando o tempo, falado por Jeremias, por Ageu e agora por Zacarias, de que o cativeiro chegaria ao fim e Deus restauraria a sorte do seu povo. Meus irmãos, aqui nós encontramos um chamado precioso para esse tempo de preparação. O cativeiro acabaria, todos voltariam, Jerusalém e o templo seriam reconstruídos. E qual é a palavra de ordem? Conversão. Conversão é a palavra de ordem. Ao ler o nosso irmão Wayne Grudem, autor de um excelente livro de teologia sistemática, intitulado Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. Eu recomendo aos irmãos que leiam. É didático, é de fácil entendimento. Ele diz o seguinte: a palavra para conversão no Antigo Testamento pode ser exatamente substituída pela palavra metanoia, arrependimento no Novo Testamento. E ele diz, a ideia é
de voltar-se. Conversão significa voltar-se para Deus. O apelo do Senhor por meio do profeta Zacarias é: convertam-se, voltem para Deus. Semelhante à definição que em outro momento eu compartilhei com os irmãos de Wayne Grudem, eu trouxe hoje de uma outra fonte uma definição semelhante, simples, irmãos. Mas não há muito o que falar de conversão além disso. O dicionário escrito por Erickson diz que conversão é a ação de uma pessoa que se volta para Cristo. A ação de uma pessoa voltar-se para Cristo. Inclui arrependimento, que é a renúncia ao pecado, e fé, que é a aceitação de Cristo. O Wayne Grudem diz assim: conversão é a nossa resposta deliberada ao chamado do Evangelho, por meio da qual nós demonstramos sincero arrependimento de pecados e depositamos fé em Cristo para a salvação. Irmãos, é disso que Zacarias está falando. Zacarias está dizendo: hoje vocês precisam se voltar para Deus. E voltando-se para Deus, vocês verão aquilo que por meio da vida de vocês Ele fará. Reconstruirá Jerusalém, esforçará vocês para que reconstruam o templo, reconstruirá a identidade nacional perdida, a alegria e até mesmo o relacionamento que vocês perderam com o Senhor. Convertam-se hoje. Meus irmãos, como um cristão já de longa história na Igreja de Cristo, porque fui criado no Evangelho, eu devo admitir que durante muitos anos eu pensei que conversão é um assunto para descrentes, para quem ainda não declarou fé em Jesus Cristo. Mas, irmãos, conversão é um assunto para mim também, para você. Existe a necessidade, sim, de pecadores perdidos converterem-se ao Senhor, voltando-se para Ele num ato de fé, reconhecendo-o como Salvador. Não é o nosso caso, mas nós precisamos nos voltar para o Senhor. Sempre, irmãos, que cedemos espaço ao pecado. E esse espaço é traduzido por frieza na fé, por falta de compromisso com as Escrituras, por omissão no serviço. Nós precisamos também falar de conversão. Eu preciso não de conversão ao Salvador, porque Ele é o meu Salvador desde que a Ele me entreguei. Mas eu preciso, irmãos, converter-me ao Senhor hoje, para que tudo aquilo que ainda me afasta dEle seja abandonado. Para o povo eleito, para o povo que o Senhor chamou a fim de se portar como luz para as outras nações, Zacarias diz: convertam-se a fim de que o Senhor use vocês sem reservas naquilo que está por acontecer. Lembrem-se do que os profetas disseram. O Senhor não se esqueceu. Ele quer executar o plano dele, mas Ele quer executar com gente que se volta para Ele. Portanto, hoje, convertam-se. O que Zacarias está dizendo, irmãos, e que nós sabemos, é que o Deus Santo reprova o povo que vive em pecado. Se o pecado é a rebeldia, é a rejeição ao padrão de Deus, se o pecado é a decisão por não submeter-se ao Senhor, se o pecado é a escolha por aquilo que Deus condena, irmãos, Deus sempre reprovará o pecado. No verso 2, Zacarias 1:2, o profeta diz: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. O homem sem Deus é tentado a pensar que é incompatível com um Deus bondoso a ira, porque não refletiu acerca da ira. Irmãos, a ira de Deus é consequência da sua justiça. A ira de Deus é uma justa reprovação ao pecado. É que o homem sem Deus é seletivo ao falar de Deus, porque ele deseja encontrar um Deus que é feito à sua imagem e semelhança, e não o contrário. Então ele seleciona dos atributos de Deus: eu quero a bondade, o amor, a paciência, mas eu não quero a severidade, a santidade, a justiça
E a ira. O que é ira, irmãos? Irai-vos e não pequeis. É possível irar-se contra algo ou alguém e não pecar. A ira é a reprovação, aquilo que deve ser reprovado. A ira é uma clara discordância com aquilo que é injusto. Então, meus irmãos, o Deus santo, o Deus reto, o Deus em quem jamais haverá engano, em quem jamais haverá falha, a palavra dele, inerrante como é, perfeita como é, reflete o caráter santo do nosso Deus. A ira de Deus, irmãos, é consequência da sua santidade. O Deus santo reprova o povo que vive em pecado. Não pensem os irmãos que ostentar o título de povo evangélico, de igreja batista, de crente em Jesus, é garantia de aprovação do Senhor. O povo cristão, evangélico, batista, se em algum momento fizer a opção do pecado, a escolha pelo pecado, será reprovado pelo Senhor, porque Deus é santo, irmãos. E não há nada mais impossível do que o Deus santo conviver harmoniosamente com o pecado. Isso é uma aporia, isso não é aceitável. Deus está irado com o povo que vive no pecado. Falando-nos desse mesmo tempo, lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, versos 15 e 16, a palavra do Senhor nos faz um grande alerta. Segundo Crônicas 36, 15 e 16. Falando desse tempo do cativeiro babilônico. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Irmãos, ao falar aqui no segundo livro das Crônicas do cenário que conduziu o povo de Deus ao triste cativeiro babilônico, a palavra de Deus diz que no tempo de um rei ímpio, Zedequias, o Senhor quis falar ao seu povo, levantou mensageiros, está no plural. Deus falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. Por que falou? Porque Deus, cheio de compaixão do seu povo, o verso seguinte, o verso 16, nomeia os destinatários, o povo de Deus, porque o povo de Deus, insistindo no pecado, por justiça seria punido. Diz a palavra de Deus que a resposta do povo de Deus foi zombar dos mensageiros do Senhor, desprezar a mensagem do Senhor e fazer de conta que os profetas não estavam falando da parte de Deus. Só então subiu a ira de Deus contra o seu povo. E aí, meus irmãos, a continuidade do verso 16 é assustadora. E não houve remédio algum. A minha oração, meu irmão, é que eu e você consigamos vencer a epiderme do cristianismo dos nossos dias. É muita festa, irmãos, é muita celebração. É muito auê, irmãos. Esse é um tempo em que os crentes devem chorar mais, orar mais, se humilhar mais. Irmãos, diz a palavra de Deus que Deus não faz conosco este acerto diplomático da festinha quando as coisas não vão bem. Em tempos de pecado que graça em nossa nação, inclusive no seio da igreja evangélica, nós devemos, irmãos, ter muito cuidado com a ira de Deus. Porque ainda que ele seja longânimo e tardio em se irar, há um momento em que o copo da ira de Deus enche e diz a palavra de Deus que não há remédio algum. Por que ele é cruel? Não, porque ele é justo. Eu conheci a história de uma mãe que telefonou para o número 190, número da Polícia Militar, e disse à Polícia Militar: o meu filho encontra-se agora na minha casa com drogas sendo guardadas no quarto dele. Eu solicito que a Polícia Militar venha e faça aquilo que é justo, o seu trabalho.
policiais militares foram àquela casa, entraram sendo recebidos pela mãe do jovem acusado pela própria mãe, encontraram a droga, efetuaram a prisão, levaram, e a mãe disse: eu agradeço a vocês, porque eu condeno todo e qualquer indivíduo que se envolve com tráfico de drogas. Isso inclui o meu filho. E eu alertei o meu filho, eu disse ao meu filho, se em algum momento me fossem trazidas evidências de que ele está envolvido com tráfico de drogas, eu denunciaria, e estou denunciando. E ele precisa saber que eu jamais concordarei que ele seja preso, pague pelo seu erro, volte restaurado da prisão, e eu aceitarei como uma mãe que não concordará com os crimes que ele vem cometendo. Irmãos, isso é a história da vida real. Eu acompanhei esse caso. Uma mãe trabalhadora que criava o seu filho sozinho e que decidiu: eu, por amor ao meu filho, não concordarei com os crimes que ele vem cometendo. Ela denunciou o filho à própria polícia. Meus irmãos, se uma mulher, como eu e você, de carne e osso, e pais e mães sabem que foi doloroso para essa mulher fazer isso, foi capaz de agir com tamanha justiça, imagine o Senhor. A ira de Deus, irmãos, é uma bênção para o povo dele. É a afirmação do Senhor de que não. Ele não se convencerá de que nós estamos certos em nosso pecado. É a afirmação clara de Deus de que não. Ele não cederá à nossa pressão. Ele não mudará porque ele é Deus. Irmãos, o Deus Santo reprova o seu povo quando o seu povo deseja viver em pecado. Deus está irado, irmãos, com povos que vivem no pecado. Em Isaías, ou melhor, em Efésios 2, no verso 3, a palavra de Deus diz que junto a todos aqueles que não temem ao Senhor, nós, antes da conversão a Cristo, éramos por natureza filhos da ira. Eu já disse isso aqui essa noite. Nós tínhamos uma mãe, a mãe era a ira. Efésios 2, verso 3, a palavra de Deus diz: entre os quais também todos nós andamos outrora. Entre os quais? Quem são essas pessoas? Meus irmãos, entre todos aqueles que viviam na obediência ao pecado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos os povos que vivem no pecado são alcançados pela ira de Deus. Deus não terá como inocente eu, você e todos aqueles que, conhecendo a palavra dele, decidem desprezar a sua palavra. Talvez, irmãos, muitos de nós estejamos confundindo. Pessoas pedem a Deus que abençoe sua vida, ou que abençoe o país. Mas será que Deus ouvirá esta oração de quem não é o tipo de pessoa que Deus quer abençoar? Nosso irmão Warren Wiersbe, num dos seus comentários, diz isso. Quero compartilhar com os irmãos essa afirmação que traduz muito bem aquilo que eu creio. Warren Wiersbe diz assim: uma coisa é pedir a Deus que nos abençoe, porém outra bem diferente é ser o tipo de povo que ele pode abençoar. Irmãos, Deus reprova todas as pessoas que, ingenuamente ou não, nesse momento estão se preparando para o evento chamado Carnaval. E Deus reprova todos aqueles que, identificando-se como evangélicos, estão se preparando nesse momento com uma justificativa inaceitável de que evangelizarão para colocar trio elétrico evangélico no sambódromo, para colocar bloco de carnaval gospel na rua. Deus reprova todo e qualquer crente que nesse momento está dizendo: carnaval é tão somente uma manifestação cultural, não há problema em participar. Ou aqueles que dirão: o carnaval de Belo Horizonte é o carnaval da família. Meus irmãos, eu escrevi acerca disso no boletim, escrevi essa semana. Certamente, irmãos, certamente a indústria do carnaval não dirá que, assim como já está acontecendo, os próximos dias serão de aumento da prostituição, aumento do tráfico de drogas, aumento nos casos de roubos e arrombamentos. Não é à toa, irmãos,
que muitas lojas, muitas residências estão colocando já os seus tapumes. Será mesmo, irmãos, que veremos a festa da fraternidade, do amor e da alegria? Porque precisamos proteger o patrimônio que com o suor construímos. Os próximos dias, irmãos, serão de pessoas gastando o dinheiro que deveria ser do pão e do leite dos filhos na bebida. Serão dias em que os profissionais da saúde precisarão atender muita gente dominada pelo álcool. Serão dias, irmãos, de baixeza moral, dias de exposição do corpo, dias de celebração das práticas sexuais reprovadas pelo Senhor. Serão dias de música baixa, música ruim, música que afronta a santidade do Senhor. Serão dias, irmãos, de ausência de freios morais, que já são tão poucos em nossos dias. Meus irmãos, Deus reprova o povo brasileiro que nesse momento se prepara para este evento maligno. E Deus reprova todo e qualquer cristão evangélico que está encontrando alguma palavra, algum vocábulo, está produzindo algum contorcionismo na língua portuguesa para tentar dizer que nos cabe participar desse evento. Não cabe, meus irmãos. É preciso falar de conversão ao povo brasileiro que celebrará tudo aquilo que Deus reprova. Mas é preciso falar de conversão a todo e qualquer crente que mantém qualquer tolerância ao falar de carnaval. Quando eu falo de tolerância, eu não estou dizendo, irmãos, que eu vou trabalhar para impedir quem quer que queira participar da festa. Não. São livres para participarem. O que não dá, irmãos, para aceitar é que um crente em Jesus encontre palavras suaves para aquilo que destruirá um pouco mais do padrão moral do país, que já é baixo. É que sejam encontrados argumentos para dizer que cabe a um crente flertar com o carnaval. Não cabe. Aliás, irmãos, eu não acredito que os crentes do passado e os pastores do passado, e todos eles, sem exceção, condenaram o carnaval, estavam errados. Os frutos do trabalho dos crentes do passado me dão maior segurança do que os frutos do trabalho dos crentes da atualidade. Meus irmãos, Deus, porque é santo, reprova o povo que vive em pecado. Mas Zacarias está dizendo algo maravilhoso. Está dizendo que esse mesmo Deus que é santo é o Deus de todo amor. E o Deus de amor convoca seu povo ao relacionamento vivo com Ele. Como nos relacionaremos com Deus se estamos vivendo em pecado? Se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus? Se os nossos pecados nos impedem de desfrutar a mais bendita relação que alguém pode conhecer, que é relacionamento vivo, pessoal com Deus. Como, irmãos, isso poderá acontecer? Conversão. Voltar-se para Deus. Olhar para o Senhor mais uma vez. No verso 3, Zacarias diz: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Irmãos, eu não consigo encontrar alguém que seja tão gracioso quanto o Deus da Bíblia. É um Deus irado. É um Deus entristecido. É um Deus que reprova um povo em pecado que diz: mas se vocês se converterem, eu me voltarei para vocês. Deem um passo pequeno de fé e eu os abraçarei. Outro dia eu estava comentando com a minha esposa que uma das declarações dos nossos lindos hinos do cantor cristão, que precisamos sempre lembrar, é aquela: Deus não quer a perdição do pobre pecador. Irmãos, Deus não quer. Toda vez que alguém é condenado, ele foi condenado justamente por sua rejeição ao Evangelho, por sua dureza, por sua rebeldia. Irmãos, há graça na palavra de Deus ao dizer: convertam-se. Voltem-se para mim, confiem em mim mais uma vez. Como não é possível que o Deus Santo se rebaixe ao nível triste de vocês? Olhem para Ele e Ele olhará para vocês. Ele buscará vocês, Ele içará vocês. Tornem-se para Deus e Ele tornará vocês. Quem diz isso é aquele que tudo pode, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, Deus sabe melhor do que o ser humano o quanto é ruim o pecado. Outro dia eu dizia à minha filha
que quando ela era muito pequena, ela era bebê, ela tinha, irmãos, um triste hábito de querer testar as tomadas da casa. Meus irmãos, eu precisei insistir muito com minha filha para que eu pudesse vê-la chegando à adolescência como hoje. Porque ela não teria chegado se eu a deixasse livremente no seu ímpeto de investigar as tomadas. Eu até pensei, essa menina será engenheira elétrica. Vai gostar assim de energia elétrica. Irmãos, tal como o pai amoroso, a mãe amorosa que diz ao filho, não encoste na janela do edifício. E o pai até compra aquela tela de proteção e põe lá. O Senhor faz conosco, irmãos, ninguém sabe melhor do que o nosso Deus de quão ruim é o pecado e das tristes consequências dele. Entenda que o não do Senhor é um sim para você. Quando Deus te diz, não matarás, Ele está dizendo, viva preservando a vida que eu criei. Quando Ele diz, não adulterarás, Ele está dizendo, viva um relacionamento saudável, pleno com a sua esposa, com o seu esposo. Irmãos, não há ninguém que conheça melhor as consequências do pecado do que o Senhor. Ele conheceu aquilo que nós não conhecemos, o pecado lá no princípio. Ele que criou o Éden tão belo, que tinha plena comunhão com Adão e Eva, e viu, meus irmãos, aquilo que Adão e Eva fizeram. Ele viu tudo isso. Então Deus de amor, em sua mensagem sempre inclui o convite da conversão, porque Ele quer que voltemos a desfrutar das delícias que há na mesa dele perpetuamente. Certo homem tinha grande orgulho do seu sabiá. E o sabiá vivia preso na gaiola. E ele dizia então ao seu vizinho, esse bichinho aqui está comigo há tantos anos que ele não saberia viver sem mim. Veja como ele canta. Ele se sente em casa, ele é parte dessa família. E o vizinho que ouvia tudo aquilo deixou que o proprietário do sabiá continuasse falando. E quando ele esgotou todos os argumentos, ele disse, meu vizinho, esse sabiá te ama mesmo? Ele disse, compadre, claro que sim. Esse bichinho não vive sem mim. Eu compro a melhor ração para ele, eu troco a água 2 vezes ao dia. Eu até acaricio a cabecinha dele. Disse, compadre, ele te ama tanto, né, que não vai fazer nenhum mal você abrir a portinha da gaiola. Se ele te ama, ele voará por aí e voltará. Ao que o dono da sabiá disse, tudo tem limite. Também isso aí não. Esse tipo de amor também não, irmãos. O nosso Deus abriu a porta da gaiola e disse, vocês podem viver comigo com toda a liberdade. Infelizmente, afastar-se de mim será trágico, mas vocês podem viver na minha presença. Irmãos, a gaiola não está com a porta fechada, porque Deus não terá a sua glória diminuída, ainda que toda essa igreja, ainda que a humanidade o rejeite como Deus. Deus continuará sendo Deus. Então a porta da gaiola está aberta, você pode servir a Deus por amor. Saiba que servir a Deus por amor implica em, por amor a Deus, rejeitar o pecado que ofende o Senhor, que nos afasta do Senhor. Isaías 55, verso 7, que afirmação poderosa da palavra de Deus. Isaías 55, verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Conversão é voltar-se para Deus. É olhar de novo para o Senhor. Irmãos, o homem perverso, o homem mau, voltando-se para o Senhor, arrependido do seu pecado e decidido a confiar em Deus, na direção dele, encontrará um Deus gracioso, dizendo, eu terei compaixão de ti, eu sou rico na entrega do perdão, pródigo na oferta do perdão. Irmãos, o nosso Deus chama pecadores ao verdadeiro arrependimento porque os ama, porque o arrependimento é o caminho que Deus nos oferece para que rompamos o relacionamento e o compromisso com o pecado.
O Deus amoroso promete vida nova para os arrependidos. Portanto, a chamada à conversão é a chamada do Deus de amor, que convida seu povo de novo a um relacionamento vivo com Ele. Todas as vezes que, lendo a palavra do Senhor, ouvindo um pregador fiel às Escrituras, tocado pelo Santo Espírito que te habita, meu irmão, você for confrontado pelo pecado, saiba que isso é graça de Deus. É Deus dizendo: não desisto de você. Volte-se para mim, deixe o pecado, porque eu te amo. O Deus justo abandonará o povo, e apenas o povo que rejeita o chamado dele à conversão. Vamos ao verso 4 de Zacarias 1. Zacarias 1:4, o profeta diz: não sejam como os antepassados de vocês. Aqueles que conheceram a lei de Deus, rejeitaram a lei de Deus, receberam profetas de Deus, zombaram dos profetas do nosso Deus, e então, sob a ira de Deus, foram entregues a Nabucodonosor, foram para a Babilônia e sofrem ainda hoje. Não sejam como vossos pais. Convertam-se agora, voltem-se para Deus, olhem de novo para Ele. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, irmãos. Será que nós encontramos aqui um Deus duro, implacável? Não, o que Ele está dizendo é: abram mão daquilo que é mal, daquilo que destrói vocês, maus caminhos e obras más. Mas, diz o Senhor por meio de Zacarias, os pais de vocês não me ouviram, eles não me atenderam. E onde estão eles? Irmãos, a pergunta é incômoda, porque quem ouvia Zacarias sabia. Muitos daqueles, os pais, morreram na Babilônia e outros ainda estavam na Babilônia. E os profetas, o que aconteceu com eles? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, tudo que eu disse tem se cumprido. Eu não fui injusto, porque eu cumpri aquilo que eu disse que faria. Porque eu tratei vossos pais como eu disse que eu trataria. Irmãos, somente sofrem as consequências da sua escolha pelo pecado aqueles que rejeitam o urgente chamado de Deus à conversão. Irmãos, somente aqueles que dizem: Senhor, eu dirigirei a minha vida, é que ouvirão do Senhor. Então vá fundo no seu caminho. A grande punição é não ter mais a direção do Senhor no viver. Quando Deus deixa de proteger seu povo, o inimigo arrasa o povo dele. Irmãos, todas as vezes em que o pequeno, frágil bichinho de Jacó, o povo de Israel, esteve protegido pelo Senhor, os poderosos impérios da antiguidade nada puderam fazer contra Israel. Mas todas as vezes que o Senhor tirou a mão dele, de Israel, os inimigos arrasaram Israel, e não foram poucas as vezes em que isto aconteceu. A ausência de conversão, irmãos, que gera condenação para aqueles que são reprovados por Deus. Devemos continuar como uma igreja bíblica, pregando o tema da conversão, dizendo aos homens: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos continuar dizendo isso, em alto e bom som, por todos os meios que o Senhor nos tem colocado à disposição. Mas precisamos dizer isso na igreja, para todos nós. Convertam-se ao Senhor, voltem-se para o Senhor, não sejam reprovados pelo Senhor. Porque viver sob a escravidão do pecado e correr o risco da condenação, da reprovação do Senhor? É preciso uma decisão urgente. Ouvindo o chamado de Deus por meio da sua palavra, é necessário nos voltarmos para Ele. Como lemos em 2 Crônicas 7,14 nessa noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Mas, irmãos, há um texto semelhante a esse no Novo Testamento, que nos diz assim, Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40
anos. Conversão é um assunto para o dia de hoje. Devemos pregar ao nosso povo, ao povo brasileiro, conversão, isto é, arrependimento e fé no Senhor. Nós precisamos pregar isso na igreja. Convertam-se, irmãos. Hoje, esse é um assunto para hoje. Que Deus, pelo seu Espírito, nos conceda poder para respondermos com conversão o chamado do Senhor. Vamos orar? Irmão Paulo cansado, vem à frente, meu.